Na manhã seguinte ao que deveria ter sido o fim, despertei sentindo-me estranhamente presente, como se estivesse suspensa entre dois mundos. O quarto parecia o mesmo, mas a luz que entrava pela janela tinha um tom diferente, quase sobrenatural. Era uma luz suave e difusa, como se estivesse filtrando a realidade, tornando tudo mais etéreo e distante. Eu olhei ao redor, tentando encontrar algum sinal de que o que havia acontecido era real, mas tudo parecia inalterado, exceto pela sensação de vazio que preenchia o ambiente. Olhei para minhas mãos, esperando vê-las desaparecer, mas elas estavam sólidas, como sempre, ancorando-me a uma realidade da qual eu havia tentado escapar. A textura do lençol sobre minhas pernas parecia mais pesada, como se estivesse me prendendo ali, impedindo-me de me levantar e encarar o mundo. Cada movimento era lento e deliberado, como se o tempo tivesse desacelerado, permitindo que eu sentisse o peso de cada segundo, de cada respiração. Levantei-me, seguindo a rotina que conhecia tão bem, mas cada passo parecia carregado de uma estranha densidade, uma sensação de desconexão que eu não conseguia explicar. A cozinha, com seus armários familiares e o cheiro de café que costumava me acalmar, parecia agora uma cena de um sonho distante, uma lembrança de uma vida que eu não conseguia mais tocar. Abri a geladeira e encarei seu conteúdo com indiferença, como se os itens ali dentro não tivessem mais importância. Peguei os ovos e a manteiga e comecei a preparar o café da manhã, não por fome, mas por hábito. Fritar ovos era uma rotina que me conectava ao início do dia, mas naquela manhã, o cheiro que subia da frigideira não trouxe o conforto esperado. Ao contrário, cada movimento parecia vazio, como se eu estivesse desempenhando um papel que havia perdido todo o sentido. Era como se eu estivesse tentando me convencer de que ainda fazia parte daquela vida, mesmo que soubesse em algum lugar profundo que isso não era mais verdade. O sanduíche de queijo com bacon, que antes era meu favorito, não tinha sabor. Mordi a torrada, esperando que o gosto me trouxesse de volta à realidade, mas tudo parecia insípido, sem vida. A textura, que antes me dava prazer, agora era apenas uma massa sem significado, uma sombra do que um dia foi. Enquanto espremia a laranja para fazer suco, observei o líquido escorrer lentamente pelo copo, cada gota parecendo um lembrete de algo que eu não conseguia nomear, uma sensação de perda que permeava cada instante. A cor vibrante do suco, que antes alegrava minhas manhãs, agora parecia uma zombaria cruel, uma provocação de algo que eu havia perdido para sempre. O copo estava cheio, mas o vazio dentro de mim era imenso, um abismo que não podia ser preenchido por nada ao meu redor. Ao terminar, olhei ao redor da cozinha, agora limpa e arrumada, mas a sensação de desordem interna era esmagadora. Cada objeto, cada utensílio parecia carregar um peso invisível, um eco daquilo que eu tentava desesperadamente entender. Era como se a cozinha, que sempre fora um lugar de conforto e nutrição, tivesse se tornado uma prisão emocional, um reflexo do caos que reinava dentro de mim. Enquanto lavava os pratos, a água quente escorrendo pelos meus dedos trouxe uma sensação passageira de conforto, mas logo essa pequena fagulha de alívio se dissipou, deixando-me com uma sensação de vazio ainda maior. Dobrei as toalhas com precisão mecânica, como se o ato de organizar pudesse de alguma forma organizar meus pensamentos, mas era uma tentativa fútil. O silêncio na casa era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo som da água correndo na pia e pelo ocasional estalo dos móveis se acomodando. Estava sozinha ali, mas a solidão que sentia era profunda, quase palpável, como se estivesse desconectada do mundo ao meu redor, mesmo estando fisicamente presente nele. Cada ação parecia uma tentativa desesperada de me agarrar a uma normalidade que não existia mais, como se a rotina pudesse me salvar de mim mesma. Era como se a casa que antes me proporcionava segurança, agora fosse apenas um espaço vazio, um palco onde eu desempenhava um papel que não tinha mais significado. No fundo, eu sabia que a normalidade nunca mais voltaria, que aquilo que eu havia conhecido como vida havia mudado para sempre. Naquela manhã, algo inesperado aconteceu. Não foi uma revelação repentina, mas uma percepção sutil e poderosa que começou a emergir dentro de mim. Comecei a notar as pequenas coisas que antes passavam despercebidas, detalhes que pareciam insignificantes na rotina, mas que agora carregavam um peso imenso. Subi as escadas e a imagem de minha mãe, sentada no chão do quarto, segurando cada pedra de minha coleção com tanto cuidado,
tocou-me de uma forma que nunca havia experimentado. Eu me lembrava vagamente de como ela havia me ajudado a coletar aquelas pedras, de como cada uma delas representava um pequeno pedaço de uma memória que construímos juntas. Percebi com uma clareza dolorosa o quanto esses pequenos gestos, antes ignorados, carregavam significados profundos. Foi como se, de repente, eu pudesse ver através da superfície de tudo, enxergando o que realmente importava, o que sempre esteve ali, mas que eu nunca havia reconhecido. Cada pedra da minha coleção parecia conter um pedaço da história que compartilhamos, um fragmento da vida que eu deixava para trás sem perceber seu verdadeiro valor. Havia uma delicadeza e uma reverência em como ela manuseava cada pedra, como se estivesse segurando um pedaço de mim, como se aquelas pedras pudessem conter todas as lembranças que ela não queria deixar ir. E agora, vendo-a tão envolvida naquelas pequenas rochas, eu entendia que para ela, cada uma delas era uma extensão de mim, algo que ela podia segurar enquanto eu estava fora de alcance. Continuei a explorar como se o meu corpo não tivesse peso. Em uma visão como a de um flash, vi meu pai, sempre tão reservado, que encontrou uma maneira de se despedir de mim, mesmo sem saber que eu ainda estava ali de alguma forma observando. Ele colocou uma carta numa garrafa e a soltou no rio, um gesto simples, mas carregado de emoção. A simplicidade desse ato me comoveu profundamente, como se ele estivesse tentando enviar uma mensagem para um lugar que ele não podia alcançar. Era como se, naquele gesto, ele estivesse depositando todo o amor, a dor, a saudade que ele não conseguia expressar em palavras. Lembrei-me das vezes em que ele me levava para pescar, de como ficávamos sentados em silêncio, lado a lado, compartilhando um momento de conexão que nunca precisou de palavras. Agora, vendo-o lançar aquela garrafa ao rio, eu percebia que ele estava tentando manter viva aquela conexão, mesmo sem saber como. Meu irmão, que um dia acreditou em fantasias, agora estava na escola, tentando acreditar que eu ainda estava por perto. A dor em seus olhos, a luta para manter a fé em algo além da realidade visível, me afetaram de uma maneira que eu nunca havia percebido antes. Cada gesto, cada palavra não dita, carregava um peso que eu nunca imaginei que pudesse existir. Ver meu pai e meu irmão lutando com sua dor silenciosa me fez perceber a profundidade do impacto que minha ausência estava causando. Aquelas pessoas que sempre estiveram ao meu lado, que me amaram incondicionalmente, agora estavam perdidas, tentando encontrar sentido em um mundo onde eu não existia mais. As horas foram passando e eu ainda estava tentando processar tudo o que estava acontecendo. Saí mais tarde para passear com o cachorro, buscando algum consolo na familiaridade de nossa rotina, mas tudo parecia diferente. As ruas conhecidas que antes me traziam conforto, agora pareciam estranhas, como se cada som e cheiro estivesse carregado de significados ocultos. O cachorro, fiel como sempre, não sabia que eu não estava mais lá da mesma forma. Quando ele voltou depois de buscar o graveto, percebi a confusão em seus olhos ao não me encontrar ali, esperando para brincar. A tristeza profunda tomou conta de mim ao perceber que até o animal sentia minha ausência. Lembrei-me das inúmeras caminhadas que fazíamos juntos, das tardes preguiçosas em que nos deitávamos no chão da sala, compartilhando um momento de pura tranquilidade. Agora tudo isso parecia tão distante, como se pertencesse a outra vida, a outra pessoa que eu não reconhecia mais. Quando um estranho acariciou o focinho do cachorro, vi que ele reagiu de forma diferente, como se estivesse buscando em outra pessoa a conexão que tínhamos. A ligação que tínhamos, o amor e a lealdade, agora pareciam distantes, mas ainda presentes, como um eco de algo que eu não podia mais alcançar completamente. A sensação de perda era esmagadora, mas ao mesmo tempo, eu sentia uma estranha forma de amor e conexão persistindo, mesmo que enfraquecida. Você já passou por algo semelhante? Deixe um comentário contando sua história ou se conhece alguém que passou por isso. Quero ajudar você a encontrar a força para seguir em frente. Caminhando sem rumo, voltei ao quintal onde na infância deixei minha pegada no concreto. O tempo já começava a apagar essa marca, assim como tantas outras que achei permanentes. Colhi algumas folhas, arranquei ervas daninhas, tentando encontrar um propósito em gestos simples, mas tudo parecia insignificante diante do que havia ocorrido. Aquele quintal que antes parecia tão vasto, agora parecia pequeno, quase sufocante, como se estivesse me prendendo em uma lembrança que eu não conseguia deixar para trás.
Espiei pela janela de uma casa vizinha e vi uma senhora idosa lendo o jornal que trazia a notícia da minha partida, com uma expressão de choque e tristeza. O marido da senhora continuava sua rotina, indiferente à tragédia. Aquilo me fez perceber como a vida continua, mesmo diante de nossas perdas pessoais. A dor pode ser imensa, mas o mundo não para, ele segue, e é nessa continuidade que devemos encontrar forças para seguir também. Ver aquela senhora tão alheia à minha existência, mas ainda assim tocada pela notícia da minha morte, me fez perceber que de alguma forma, minha vida tinha um impacto, mesmo que pequeno, na vida dos outros. Quando o sol atingiu seu ápice no céu, algo dentro de mim se moveu. As árvores pareciam se abrir, como se me convidassem a ver o mundo de uma nova forma. O garoto da rua apontou para uma nuvem vermelha, e aquilo trouxe uma sensação mista de beleza e tristeza, uma melancolia doce que me envolveu. Voltei ao meu corpo, tentando compreender o que havia feito. Recordei-me dos pequenos momentos que antes pareciam insignificantes, mas que agora eram tudo o que eu desejava recuperar. Pensei nas frutas que gostava, nas pedras que colecionei, no rio onde passei tantas tardes observando o fluxo constante da água, como se ela pudesse me levar a algum lugar mais seguro. Pensei nos pôr do sol, nas brincadeiras com meu cachorro, nas visitas à praia, onde o som das ondas sempre me trouxe paz. Cada um desses momentos agora parecia distante e inalcançável, como se estivessem em uma outra vida. Tentei desesperadamente desfazer o que havia feito, mas era tarde demais. A realidade era dura e inescapável, um muro que eu não podia escalar ou contornar. Havia uma sensação de que a vida havia me escapado por entre os dedos, e a compreensão disso era quase insuportável. Com o tempo, percebi que a vida, mesmo com todas as suas imperfeições, tem uma beleza única que muitas vezes ignoramos. Naquele instante de clareza, entendi que o que parecia ser o fim era, na verdade, o começo de uma nova forma de ver o mundo. A verdadeira beleza da vida está nas pequenas coisas, nas conexões, nos momentos que nunca mais retornarão, mas que deixam uma marca indelével em nossas almas. Se tivesse uma segunda chance, valorizaria cada instante com todas as forças, enxergando o valor daquilo que antes parecia banal. Entendi de forma dolorosa que a vida é efêmera, e que cada momento, por menor que pareça, tem um valor inestimável. Estamos chegando ao ponto crucial da história, mas antes, se este vídeo está ajudando você a refletir, deixe seu like. Isso é muito importante para que o YouTube continue mostrando nosso conteúdo e possamos ajudar mais pessoas. No entanto, a angústia de saber que não poderia voltar atrás era esmagadora, um peso que crescia a cada segundo. O arrependimento se infiltrava em cada pensamento, como uma sombra impossível de dissipar. Pensei nas conversas que nunca tive, nas palavras que nunca disse, nas oportunidades que deixei passar. Cada detalhe parecia me atormentar, como se o universo estivesse me forçando a encarar cada erro, cada negligência. As noites em que poderia ter olhado para o céu estrelado, os sorrisos que deixei de dar, os abraços que nunca mais poderiam ser repetidos, todos esses momentos agora se apresentavam diante de mim como uma coleção de arrependimentos que eu jamais imaginei enfrentar. Tudo isso agora pesava sobre mim, uma carga que nunca pensei carregar, mas que agora era minha para suportar. A cada segundo, o peso do que eu havia feito parecia crescer, esmagando-me de dentro para fora, como se a própria essência do meu ser estivesse se despedaçando sob o fardo do arrependimento. Revisitei os lugares que fizeram parte da minha história, como se estivesse em uma peregrinação pessoal em busca de respostas que não sabia se poderia encontrar. Cada canto da cidade parecia carregado de memórias, como se cada pedra, cada árvore, cada rua estivesse esperando para me contar algo sobre mim mesma. Passei pela escola onde aprendi a ler, pelas ruas onde andei de bicicleta quando era criança, pelo parque onde costumava me sentar embaixo da mesma árvore para ler e sonhar. Cada lugar parecia guardar um pedaço da minha essência, pedaços que eu não sabia que estavam faltando. A árvore do parque, com suas folhas balançando suavemente ao vento, parecia sussurrar segredos antigos, memórias que eu havia esquecido. Sentei-me ali por um longo tempo, permitindo que cada lembrança viesse à tona, cada uma delas uma peça de quem eu fui e de quem eu sou. Mais tarde, voltei novamente até a casa onde cresci, um lugar que sempre considerei um porto seguro, mas que agora parecia um museu de memórias passadas. O jardim parecia ainda menor do que eu lembrava,
mas as flores que minha mãe plantou ainda estavam lá, crescendo com uma teimosia silenciosa, prova de que a vida continua, mesmo quando não estamos mais lá para vê-la. Fiquei ali observando a casa, imaginando os risos, as brigas, as festas de aniversário e os dias comuns que se passaram dentro daquelas paredes, cada um desses momentos agora parecendo tão distante. A nostalgia me atingiu com força, uma onda de emoções que eu não estava preparada para enfrentar. Cada janela, cada tijolo, parecia carregar emoções que eu não havia processado antes, como se a casa guardasse tudo o que eu deixei para trás, tudo o que nunca mais seria. E, no entanto, havia uma beleza melancólica em tudo aquilo, uma lembrança de que, por mais doloroso que fosse, aquelas memórias ainda faziam parte de quem eu era. Voltei ao quarto onde passei tantas noites sonhando com o futuro, um lugar que antes era cheio de esperança, mas que agora parecia vazio, desprovido de vida. A cama ainda estava lá, o cobertor dobrado no canto, como se estivesse esperando por mim, esperando que eu voltasse para um tempo que não existia mais. Toquei os móveis, buscando algum conforto neles, mas tudo parecia frio, distante. As paredes, que um dia foram cobertas por posteres e fotos, agora pareciam frias e vazias, mas em minha mente eu podia ver cada imagem que um dia esteve ali. As conquistas, os amigos, as paixões da adolescência, tudo voltava à minha memória com uma clareza dolorosa. O que me surpreendeu foi o quanto esses detalhes, essas pequenas coisas, pareciam mais significativos agora do que nunca antes. Cada um desses momentos que antes parecia tão insignificante, agora se apresentava como um tesouro perdido, algo que eu não poderia mais recuperar, mas que continuava a me definir. Enquanto revivia cada memória, a sensação de estar entre dois mundos começou a se dissipar, como se as sombras ao meu redor fossem lentamente iluminadas por uma luz que eu ainda não conseguia identificar. Até aquele momento, minha mente estava envolta em uma neblina densa, onde o passado e o presente se misturavam, criando uma confusão que me deixava sem rumo. Eu estava presa em um estado de torpor, onde cada lembrança parecia ser apenas uma sombra de algo que eu havia perdido para sempre. Era como se eu estivesse flutuando, observando minha vida de fora, sem poder tocá-la ou alterá-la. Cada detalhe, cada fragmento do meu passado parecia tão distante, tão intangível, que eu comecei a acreditar que não havia mais um caminho de volta. No entanto, à medida que essas lembranças se tornavam mais nítidas, algo dentro de mim começou a despertar, uma compreensão que foi se infiltrando em minha mente de forma lenta, mas inexorável. O que inicialmente parecia ser uma aceitação do fim, uma transição para um estado de inexistência, revelou-se como uma verdade muito mais complexa e desconcertante. Eu ainda estava viva. A tentativa de escapar, de pôr fim a tudo, não havia sido bem-sucedida, e essa realidade agora se impunha sobre mim de maneira inegável. O que eu havia interpretado como o fim, como uma transição para outra forma de existência, revelou-se como um retorno inesperado e indesejado à vida. De repente, as paredes ao meu redor, o teto acima de mim, e até mesmo o ar que eu respirava deixaram de ser simples abstrações e reassumiram uma solidez aterradora. A vida que eu pensava ter deixado para trás, ainda estava presente, insistente, exigindo que eu a enfrentasse. Essa revelação trouxe consigo uma avalanche de emoções. O primeiro sentimento que emergiu foi o alívio. Havia uma oportunidade de continuar, de tentar de novo. A vida, apesar de tudo, ainda me oferecia uma nova chance. Mas esse alívio foi rapidamente ofuscado por um medo profundo e paralisante. Eu agora tinha que confrontar não apenas os motivos que me levaram a tomar aquela decisão, mas também as consequências de ter falhado em realizá-la. A tentativa de fuga havia se transformado em um confronto direto com tudo aquilo que eu temia e evitava. E ao invés de encontrar a paz que eu havia buscado, eu me encontrava de volta ao ponto de partida, mas com um fardo ainda maior para carregar. Minha mente começou a girar em um turbilhão de pensamentos e sentimentos que pareciam me sufocar. Eu estava presa em um ciclo de arrependimento e medo, revivendo cada escolha, cada momento que me levou a tomar aquela decisão fatídica. O peso do fracasso em minha tentativa me atingiu com força, não apenas o fracasso em deixar este mundo, mas o fracasso em lidar com a vida. E agora, ao invés de uma fuga, eu me via diante de uma responsabilidade ainda maior. Eu sabia que não poderia simplesmente continuar de onde parei.
Havia uma necessidade urgente de encontrar um novo caminho, de entender o que essa segunda chance significava e como eu poderia usá-la para dar algum sentido à minha existência. À medida que essas emoções se intensificavam, comecei a sentir uma pressão crescente dentro de mim, como se estivesse prestes a explodir. Era uma mistura de desespero e necessidade de ação, uma urgência que eu não conseguia definir claramente, mas que exigia uma resposta. Eu precisava encontrar uma forma de liberar essa energia, de dar vazão ao que estava se acumulando dentro de mim, antes que me consumisse completamente. Eu estava à beira de um colapso, sentindo que, se não encontrasse uma maneira de expressar o que estava sentindo, seria incapaz de suportar o peso de tudo aquilo. Então, no meio dessa confusão, meus sentidos voltaram à plenitude. Agora já mais calma, com a respiração voltando ao seu normal, mas ainda acelerada, confusa e com algo muito intenso preso dentro de mim, olhei ao redor e notei o meu quarto. Cada pequeno detalhe ainda estava lá do jeito que eu deixei. A clareza de que eu tinha ganhado uma segunda chance começou a vir à tona. Percebi que precisava fazer algo para tentar organizar meus pensamentos, para encontrar um sentido em meio ao caos que me dominava. Escrever parecia ser a única maneira de colocar alguma ordem no tumulto interno que eu estava experimentando. Era como se uma voz interna, quase imperceptível no início, começasse a ganhar força, dizendo que eu precisava registrar tudo, colocar em palavras o que estava acontecendo dentro de mim. Antes de começar a escrever, senti um momento de hesitação, o medo de confrontar minhas emoções de forma tão direta. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era a única forma de evitar ser esmagada por elas. Eu me sentia como uma represa prestes a romper, com as águas turbulentas das minhas emoções batendo violentamente contra as paredes. Cada pensamento, cada lembrança, cada medo parecia se acumular, pressionando de dentro para fora, exigindo uma liberação. Era uma sensação de estar à beira de algo imenso, algo que eu não sabia se poderia controlar, mas que precisava ser enfrentado. Sabia que não havia outra escolha. Era hora de agir, de enfrentar tudo isso de frente, mesmo que isso significasse mergulhar nas profundezas das minhas emoções mais sombrias. Com a respiração acelerada e as mãos trêmulas, finalmente me levantei e procurei algo para escrever. Era como se, ao decidir fazer isso, eu tivesse dado o primeiro passo para retomar o controle, para me reconectar com a vida de uma forma que ainda não entendia completamente, mas que parecia absolutamente necessária. A decisão de começar a escrever foi o primeiro ato de enfrentamento, o primeiro movimento em direção a uma nova realidade que eu sabia que teria que construir a partir daquele momento. Escrever foi a maneira que encontrei para processar todos estes sentimentos, para colocar em ordem o caos interno que parecia impossível de organizar. Peguei um caderno antigo que ainda guardava na gaveta e comecei a escrever. A cada palavra, um pedaço da dor parecia ser transferido para o papel, aliviando, ainda que minimamente, o peso em meu coração. Escrevi sobre os sonhos que tive, sobre os que abandonei, sobre os medos que enfrentei e as batalhas que perdi. Cada página parecia absorver um pouco da minha dor, e aos poucos, fui percebendo que, embora o passado não pudesse ser alterado, eu ainda podia dar a ele um novo significado. As palavras fluíam como um rio e em cada frase, eu encontrava uma parte de mim que havia sido esquecida ou perdida. O ato de escrever tornou-se uma ponte para o meu passado, permitindo-me revisitar cada momento e dar a ele um novo sentido. Essa escrita se tornou não apenas uma forma de cura, mas também um meio de comunicação. Através dela, comecei a me reconectar com o mundo, a compreender que, apesar de tudo, ainda havia algo pelo que viver. Ao reler minhas palavras, percebi que ali, nas entrelinhas, estava a chave para uma nova vida. As experiências que um dia foram minha ruína agora poderiam ser minha força. E assim, a escrita não apenas me permitiu processar a dor, mas também me ajudou a encontrar um novo propósito. Decidi que era hora de compartilhar minha história com o mundo, na esperança de que minhas palavras pudessem tocar outras vidas, de que minha experiência pudesse ajudar alguém a encontrar o caminho de volta para a luz. Você sabia que a escrita pode ser uma poderosa ferramenta de cura? Deixe um comentário se já usou a escrita para processar sentimentos ou se gostaria de tentar. Vamos conversar sobre isso. Escrever tornou-se um hábito para mim, uma ponte para o entendimento de cada emoção que sentia, para o valor de cada segundo da vida, para o amor de cada pessoa ao meu redor. Isso culminou na publicação de um livro sobre esta minha experiência.
Publicar o livro foi um ato de coragem, mas também de esperança. As primeiras reações foram de surpresa, tanto de conhecidos quanto de estranhos. No entanto, logo começaram a chegar as mensagens de apoio, de pessoas que haviam encontrado consolo nas minhas palavras. Uma dessas mensagens, em especial, me tocou profundamente. Uma mulher me escreveu dizendo que, após ler o livro, encontrou a força para procurar ajuda, algo que ela vinha adiando há anos. Percebi que, de alguma forma, minha história estava se conectando com outras pessoas, e que meu sofrimento, ao ser compartilhado, estava ajudando a aliviar o sofrimento dos outros. Isso me deu uma nova perspectiva sobre o poder das palavras e como elas podem se tornar uma fonte de cura, tanto para quem escreve quanto para quem lê. A partir desse momento, minha vida tomou um novo rumo. Comecei a ser convidada para entrevistas, eventos e palestras. Cada nova experiência era uma oportunidade de expandir minha mensagem, de alcançar mais pessoas. A princípio, a ideia de me expor publicamente me deixava nervosa, mas à medida que as histórias de superação chegavam até mim, percebi que era exatamente isso que eu precisava fazer. Durante uma dessas entrevistas, ao vivo em um programa de rádio, uma ouvinte ligou. Com a voz trêmula, ela disse que estava à beira do desespero, mas que minha história lhe deu esperança. Essa foi a confirmação de que eu estava no caminho certo. Com o tempo, comecei a organizar grupos de apoio, tanto presencialmente quanto online, onde pessoas em situações semelhantes podiam compartilhar suas histórias e encontrar conforto umas nas outras. Esses grupos se tornaram uma parte essencial da minha jornada. Não só ofereciam um espaço seguro para que outros pudessem expressar suas emoções, mas também me proporcionavam uma sensação de propósito e conexão. Cada sessão era uma nova oportunidade de ver o poder transformador da empatia e do apoio mútuo. Através dessas interações, aprendi tanto quanto ensinei, e cada encontro reforçava a minha crença no poder da comunidade. Durante esse período, também me aprofundei em práticas de autocuidado, algo que antes eu negligenciava. Entendi que, para continuar ajudando os outros, eu precisava primeiro cuidar de mim mesma. A meditação se tornou uma prática diária, assim como o tempo que passei na natureza. Essas práticas não apenas ajudaram a manter minha mente e corpo saudáveis, mas também proporcionaram momentos de introspecção que eram essenciais para o meu crescimento pessoal. Com isso, aprendi que o autocuidado não é um luxo, mas uma necessidade fundamental para viver plenamente. Ao reservar tempo para mim mesma, percebi que era capaz de dar mais aos outros, de ser uma versão melhor de mim mesma, tanto para mim quanto para aqueles que estavam ao meu redor. Viagens também passaram a fazer parte da minha nova vida. Participar de conferências e workshops em diferentes cidades e países me permitiu expandir minha rede de contatos e aprender com as experiências de outras pessoas. Cada viagem era uma nova chance de crescimento, e cada pessoa que eu conhecia trazia consigo uma nova perspectiva, uma nova lição. Em uma dessas viagens conheci Laura, uma mulher cuja história de perda e superação espelhava a minha de maneiras que eu não esperava. Nossa conexão foi imediata, e nossa amizade se tornou uma fonte de apoio e inspiração mútua. Através de Laura, aprendi o valor inestimável das conexões humanas, especialmente aquelas formadas em meio à adversidade. Percebi que havia outras formas pelas quais eu poderia valorizar ainda mais a vida. Uma dessas formas era o contato com a natureza. Passei a buscar momentos de solitude ao ar livre, caminhando por trilhas, sentindo a terra sob meus pés, respirando o ar fresco das montanhas. A conexão com a natureza me trouxe uma paz que eu não encontrava em nenhum outro lugar. O simples ato de estar cercada por árvores, de ouvir o som dos pássaros, de ver o nascer do sol sobre um campo silencioso, me fez perceber o quão pequena eu era diante da imensidão do mundo, mas ao mesmo tempo, me fez sentir parte de algo maior. Cada caminhada era uma oportunidade de meditação, de encontrar respostas dentro de mim mesma, de me conectar com a energia vital que permeia todas as coisas. Também passei a valorizar e me aprofundar no universo da culinária. Cozinhar se tornou uma forma de expressar amor, não só pelos outros, mas por mim mesma. Descobri que preparar uma refeição com atenção e carinho era uma maneira de cuidar do meu corpo e da minha alma. Comecei a experimentar receitas novas, a explorar sabores e ingredientes que antes não me interessavam. A cozinha, que antes era um lugar de rotina, tornou-se um espaço de criatividade,
onde eu podia me reconectar com o prazer de criar algo do zero. O ato de cozinhar me proporcionava momentos de presença plena, onde eu esquecia as preocupações e me concentrava apenas no momento presente. E ao compartilhar essas refeições com amigos e familiares, eu percebia como a comida tinha o poder de unir as pessoas, de criar memórias, de trazer conforto em tempos difíceis. A música também voltou a ter um papel importante na minha vida. Havia uma época em que eu ouvia música apenas como pano de fundo, mas agora, ela se tornou uma companhia constante, uma forma de terapia. Passei a dedicar tempo para realmente ouvir as letras, para sentir as melodias, para permitir que a música me envolvesse e me levasse a lugares dentro de mim que eu havia esquecido. Tocar um instrumento, cantar ou simplesmente ouvir uma canção que ressoava com meus sentimentos, era uma forma de me reconectar com as minhas emoções, de dar voz ao que muitas vezes ficava escondido. A música se tornou uma aliada na minha jornada de cura, ajudando-me a expressar o que palavras sozinhas não podiam. E o que ganhou muita relevância em minha vida foi o voluntariado. Dedicar meu tempo e energia para ajudar os outros me trouxe uma nova perspectiva sobre o que realmente importa. A união do meu trabalho com os grupos de apoio, com também trabalhar em projetos comunitários, visitar abrigos, doar meu tempo para causas em que acreditava, me fez perceber que, apesar das minhas próprias dores, eu tinha capacidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. O ato de servir não só me tirava do foco constante em mim mesma, mas também me dava um senso de propósito. Cada sorriso que eu via, cada agradecimento que recebia, era um lembrete de que a vida tem muito a oferecer, desde que estejamos dispostos a dar de nós mesmos. Finalmente, redescobri o valor da leitura. Mergulhar em livros, em histórias que me transportavam para outros mundos, era uma forma de fugir, mas também de aprender. Os livros me ofereciam novas perspectivas, me apresentavam a ideias e culturas que eu nunca havia explorado. A leitura me permitia viajar sem sair do lugar, me fazia refletir sobre minha própria vida e minhas escolhas. Era uma forma de encontrar respostas, de entender que, apesar das dificuldades, a vida é uma jornada cheia de possibilidades. Cada livro que eu lia era como um novo amigo, uma nova aventura, uma nova chance de crescimento pessoal. Paralelamente a toda esta mudança de vida, eu continuei a escrever. O sucesso do primeiro livro me motivou a iniciar um segundo, desta vez focando nas lições aprendidas após a publicação do primeiro. Esse novo projeto não era apenas uma continuação da minha história, mas uma exploração mais profunda de como as adversidades podem nos transformar de maneiras inesperadas. Ao trabalhar nesse segundo livro, me deparei com novos desafios, mas também com novas descobertas sobre mim mesma e sobre a vida. A escrita se tornou não apenas uma ferramenta de autoexpressão, mas também um processo de autodescoberta contínua. Cada nova página escrita era uma jornada em si, um mergulho em partes de mim que eu ainda não havia explorado totalmente. Essas práticas, cada uma à sua maneira, me ajudaram a valorizar mais a vida. Elas me ensinaram que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre algo pelo qual vale a pena viver. A vida, com todas as suas dores e desafios, também é cheia de beleza, de alegria, de momentos que, se permitirmos, podem nos transformar e nos fortalecer. E foi através dessas pequenas mudanças, desses novos hábitos, que eu consegui encontrar meu caminho de volta para mim mesma, para a pessoa que eu estava destinada a ser. Se você está lendo isso e se sente perdido, sem esperança, saiba que sempre há uma saída. Às vezes, o primeiro passo é o mais difícil, mas ele é essencial para começar a mudança. Compartilhar minha história me mostrou que a vulnerabilidade pode ser uma fonte de força e que, através dela, podemos nos conectar com os outros de maneiras profundas e transformadoras. A vida, apesar de seus desafios, é um presente precioso, e cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar. Não adie o recomeço. Se há algo que você precisa fazer para se reconectar com a vida, faça-o agora. E assim, o que começou como o dia depois que eu tentei tirar a minha vida, tornou-se o primeiro dia de uma nova existência. Uma existência marcada pela resiliência, pela gratidão e pelo desejo de ajudar os outros. Esta é a minha história, e espero que ela possa inspirar outros a encontrar sua própria luz, a descobrir que não importa quão escura a noite possa parecer, sempre há um novo amanhecer esperando para trazer esperança e renovação.